eu nunca vi um caso de prisão sem que a pessoa tenha prisão expedido. Mesmo quando você insere naquilo que ele chama de difusão vermelha, que é a difusão feita pela Interpol para todas as polícias que fazem parte desse conglomerado Interpol, para que se coloque um alerta de que existe um mandado de prisão contra aquela pessoa, é tudo parte do mandado de prisão, tem que ter uma ordem de prisão. Então, eu não consigo entender muito bem como se possa reter alguém e prender alguém sem um mandado de prisão, só com base em alguma notícia, alguma coisa. Isso eu não conheço, isso está fora da minha prática, fora da minha rotina. Eu trabalhei 18 anos no Ministério Público e 18 anos na área criminal, fazendo pedidos de prisão, acompanhando as diligências da polícia, buscando, junto à polícia, que fossem efetivadas diligências e registros para que pessoas fossem presas. Veja, se você prende alguém, ainda que você retenha no aeroporto, sem uma ordem expressa de um juiz, só isso aí já é um abuso de autoridade. Você, em tese, não pode fazer isso. É o que a lei diz. Hoje a gente tem visto a lei ser atropelada a todo momento e você fica tentando entender as coisas. Agora, claro, eu estou falando sem conhecer os autos, sem conhecer o que existe lá. E todos aqui, vocês podem ter certeza que todo mundo que está aqui, todos os jornalistas aqui da Gazeta, são pessoas que defendem lei e ordem. Se esse cara cometeu algum crime, que ele pague. Agora, que ele pague com respeito aos direitos dele, com respeito aos direitos que estão previstos na lei. O que a gente vê consistentemente e frequentemente que não tem acontecido, especialmente no Supremo Tribunal Federal e no TSE, quando se trata de militantes de direita ou de políticos de direita. Essa é a resignação. Essa é a razão pela qual a gente passa a suspeitar e tentar entender o que está acontecendo, tinha, não tinha mandado, qual é a razão. E vejam ainda, eu queria aqui me concentrar e fazer uma crítica em relação ao modo como a mídia muitas vezes tem tratado esses casos, tem divulgado esses casos. Eu vi uma notícia num grande veículo da mídia tradicional que colocou o seguinte, está aqui na minha frente o anúncio deles, olha, influenciador investigado por ataque à Polícia Federal é preso ao tentar fugir para a Argentina. Aí eu falei, nossa, fugindo para a Argentina? Aí eu abri lá para tentar ver o que tinha que indicasse que ele fugia para a Argentina, porque a notícia que eu tinha é que ele estava fazendo uma viagem com a família para a Argentina. E eu fui lá abrir e não tinha nenhum indicativo de que ele estava fugindo. Não falou que ele estava indo com toda a mudança, não falou que as malas estavam maiores do que o normal numa viagem de turismo, não falou que ele se livrou dos bens no Brasil, vendeu os bens e estava indo para o exterior. Não tinha nenhum indicativo de que ele estava fugindo. Encadaram com uma fuga para a Argentina. A fuga justificaria uma ordem de prisão preventiva, mas espera aí, pelo que estava constando na própria matéria, não tinha nenhum indicativo de fuga. Então, peraí, qual é a ideia? Qual é a razão pela qual você está falando que ele estava fugindo para a Argentina? Em tese, essa notícia é uma notícia falsa, ela não tem embasamento na realidade, não tem embasamento em nada. Vocês abrem ela, não tem nenhum embasamento para a alegação de que ele estaria fugindo para a Argentina. E eu queria dizer ainda que eu fiquei abismado, eu não conhecia o caso desse cacique Sererê. Eu não conhecia o caso, eu conheci pelo tweet que a Cris replicou. Vão lá e olhem o tweet, mas eu vou resumir aqui. O advogado está falando basicamente que o cliente dele, esse cacique Sererê, ele foi denunciado por incitação ao crime, a pena vai até no máximo 6 meses, mas ele já está preso preventivamente há mais de 7 meses, ou seja, ele está no crédito de prisão. Ainda que ele fosse condenado pela pena máxima, o que nunca acontece no Brasil, ele já cumpriu mais do que a condenação por uma pena máxima. Isso é absurdo. Essa é uma prisão que caracteriza abuso de autoridade. É um absurdo. A não ser que existam outros processos contra ele que justifiquem essa prisão, mas até onde a gente sabe, não existe. Além disso, conforme a Cristina colocou ali no retweet dela, a Procuradoria-Geral da República já pediu a liberdade dele por 4 vezes e pediu para que o caso fosse remetido para a primeira instância. É um caso de um imenso abuso. Se aquilo que está relatado ali é fato, eu dei uma pesquisada na internet, não encontrei outras informações, agora, se aquilo ali é fato, é um absurdo imenso. Eu gostaria até de saber o que o secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, o que o ministro da Justiça, Flávio Dino, o que os advogados do grupo Prerrogativas, o que o ministro Gilmar Mendes, o que os jornalistas que criticaram os supostos abusos da Lava Jato diriam sobre esse caso. Eu gostaria muito de ouvir eles sobre isso.